Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, cidadãos de Passo Fundo que nos acompanham aqui no plenário, pela TV Câmara, é uma alegria realizar o meu último grande expediente como vereador aqui no município de Passo Fundo, antes de assumir uma cadeira legislativa na Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, a qual exercerei com muita alegria, muita coragem, honrando cada voto recebido, representando inclusive os colegas vereadores que aqui se fazem presentes e que compõem as mais diversas bancadas e partidos políticos que esboçam a pluralidade política da nossa cidade. Gostaria de, nesses minutos que tenho, fazer uma exposição breve, porém importante, da minha caminhada política até a minha eleição como deputado estadual no último domingo, com a votação expressiva de 28.173 votos, para que aqueles que nos acompanham saibam de que forma esse processo foi consolidado e que teve como principal atuação no meu mandato de vereador aqui em Passo Fundo. Primeira vez que concorri a um cargo eletivo, para aqueles que ainda não sabem, foi no ano de 2012. Eu havia me filiado ao Partido Progressista, partido do vereador Rufa, o PP, no ano de 2011, retornando, quando tinha ainda 22 anos de idade, da cidade de Porto Alegre para o município de Passo Fundo, após ter concluído bacharelado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, e estando ainda na época realizando um mestrado em Direito Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Era então um jovem estudante que adentrava na política partidária para dar a minha contribuição ao cenário político passofundense. Na época, aquela eleição que foi uma primeira e importantíssima experiência, tive o apoio de grandes lideranças, dentre as quais vejo aqui sentado meu amigo Enio Luiz de Oliveira, presidente emérito do PSDB municipal, que desde aquela época, ainda até os dias de hoje, me acompanha na política. Muito embora não fosse membro do PSDB, já obtive o apoio de tão importante liderança, que nessa tarde, inclusive, terá a oportunidade de ser agraciado com a aprovação de um projeto de lei que visa lhe conceder a honra de vereador emérito. Tive ainda o apoio do vereador João dos Santos, na época era radialista pela Rádio Planalto, rádio conduzida pelo meu pai, que se faz aqui presente, Daltro José Vespe, e o João dos Santos, que hoje é ainda o meu suplente, que se tornou no último domingo não apenas uma pessoa que conta agora com o apoio de um deputado estadual, mas titular da cadeira de vereador. Afinal, quando eu assumir uma cadeira na Assembleia, ele ficará aqui no Parlamento com a cadeira de vereador. Me apoiou juntamente também com o meu amigo Lucas Cidade, outra pessoa importantíssima na construção dessa carreira política, porque desde 2012 o Lucas, que havia começado seus trabalhos jornalísticos lá na Rádio Planalto e que hoje trabalha de modo brilhante, noticiando as informações policiais de Passo Fundo e região, na Rádio Irapuru, me apoiou naquela época para que pudéssemos, juntamente com meu amigo Jonas Salles e toda a família que vejo aqui no plenário e que já me apoiaram também naquela época, juntamente com meu outro amigo André, ali do bairro Lucas Araújo, que me auxiliaram na condução daquele mandato para que naquele ano fizéssemos 1.214 votos pelo Partido Progressista, fato esse que oportunizou a possibilidade de me tornar primeiro suplente do Partido Progressista e o 20º candidato mais votado da cidade de Passo Fundo. Muito embora, é claro, não tenha assumido, meu caro doutor Jabes Paim Bandeira, que se faz aqui presente e que é uma referência porque já foi parlamentar também, não do Partido Progressista, mas da Arena, que antes da existência do Partido Progressista era a referência dos conservadores em Passo Fundo, me possibilitou fazer uma expressiva votação, muito embora eu não tenha sido eleito, meus caros concidadãos, por 20 votos. Fiz 1.214 votos em 2012 e acabei não adentrando no parlamento pela quantia de 20 votos. Mas como diz o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas, porque afinal, de 2012 a 2016, consegui consolidar a minha profissão como advogado, como professor universitário, pude concluir o mestrado e ainda começar um doutorado na área de Direito Público, na mesma Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aprimorando meus conhecimentos jurídicos e políticos para que pudesse, então, prestar, na próxima eleição, que iria concorrer no ano 2016, uma imagem e um preparo melhor do que aquele existente no ano de 2012. Não foi à toa
que já no ano de 2016 concorri novamente pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Para compreenderem a minha saída do Partido Progressista para o PSDB, é importante informar a todos que, após as eleições de 2014, foram noticiadas diversas vinculações de políticos do Partido Progressista que apoiava, lá em Brasília, o Partido dos Trabalhadores, com a Operação Lava Jato. E essa vexatória vinculação de políticos com atos de corrupção fez com que, na época, eu saísse do Partido Progressista e buscasse adotar uma sigla partidária que me possibilitasse fazer a oposição que eu acreditava ser necessária naquele momento, que era a oposição ao Partido dos Trabalhadores, não por ser uma crítica gratuita a um partido de esquerda, afinal, todo regime democrático pressupõe que existam tanto partidos democráticos de centro-esquerda como de centro-direita, mas porque acreditar que as pautas defendidas pelo Partido dos Trabalhadores na época, como ainda atualmente, não eram pautas adequadas, muito pelo contrário, eram pautas que defendiam muitas vezes regimes políticos totalitários, como o regime de Cuba, o regime da Venezuela e de outros países, e pautas econômicas que na época eu já percebia e que o futuro passou a comprovar, colocariam o Brasil, como de fato colocou, numa crise econômica sem precedentes. E por isso, saí naquela época do PP, adentrei no PSDB, e com muito orgulho, porque afinal o PSDB, meus amigos, é um partido que tem muitas raízes com o estado de São Paulo, mas indiretamente com o estado do Rio Grande do Sul. E digo isso por quê? Porque o Partido da Social Democracia Brasileira surgiu com uma dissidência do MDB no ano de 1988. Nós sabemos todos que naquela época estávamos saindo de um regime de exceção ao Estado de Direito, e os partidos que tradicionalmente existiam nesse período de exceção ao Estado de Direito, que era o Partido da Arena e o partido do MDB, estavam sofrendo uma degradação, principalmente o Partido Arena, que acabou se dividindo em diversos outros partidos, como PFL, PDS, e, consequentemente, após o fim do período de exceção, período autoritário, o MDB, aproveitando o crescimento de uma onda de esquerda, que nas urnas haviam comprovado a vitória do candidato do MDB, Tancredo Neves, queriam se aproveitar dessa vitória nas urnas para fazerem um revanchismo político contra as forças conservadoras que existiam no Brasil na época. E alguns políticos que pertenciam ao MDB, como Mário Covas, Franco Montoro, Teotônio Vilela, perceberam que esse caminho de revanchismo não era um caminho adequado para o Brasil. Porque, afinal, perceberam, como muitos outros países que adotam a social-democracia no mundo já perceberam, que quando um país não possui estabilidade política, quando não possui instituições adequadas que pensem o Estado independente das correntes e divergências políticas que existem na sociedade, ocorre sempre uma oscilação que não é benéfica à sociedade entre forças da direita e da esquerda. E, consequentemente, essa oscilação, que naquela época pendia mais para a esquerda, levou com que alguns políticos do PSDB, do PMDB, perdão, criassem o PSDB como um partido para ser uma terceira via, um partido de centro, um partido para pensar não tanto a polarização ideológica entre direita e esquerda, mas para pensar as pautas e reformas institucionais que o Brasil tanto precisava na época e que ainda nos dias de hoje tanto precisa. E por isso fundaram esse partido. Franco Montoro, que tinha uma visão a qual compactuo muito, que é a visão da democracia cristã, da democracia que busca aplicar a justiça social, uma posição política baseada naquilo que o Papa Leão XIII escreveu na encíclica Rerum Novarum, e que visa não apenas criticar o comunismo, que tem um viés totalitário, mas também o capitalismo selvagem, que acaba não olhando pelos mais necessitados. E por isso que o PSDB, com Franco Montoro e Teotônio Vilela, defendeu bandeiras que foram históricas, como a do parlamentarismo, a da justiça social, da democracia social, do voto distrital e da autonomia dos Estados federados. E por isso que eu digo que, embora o PSDB tenha força no estado de São Paulo, é um partido que tem raízes com o Sul. Porque, afinal, aqui no Rio Grande do Sul, as correntes políticas que sempre defenderam a democracia social, que sempre defenderam o parlamentarismo e o federalismo, foram as correntes conservadoras ligadas
ao antigo Partido Federalista, que popularmente conhecemos como Maragato, e que depois, tornando-se Partido Libertador, acabou até mesmo no ano de 1965 sendo extinto pelo ato institucional número 2, que acabou criando o bipartidarismo que todos conhecemos, e que fez com que então políticos gaúchos, após terem adentrado no PP como única opção para atuarem em uma vertente democrata cristã ou conservadora, tivessem, a partir da fundação do PSDB, uma opção de um partido que defenda as mesmas bandeiras que o Partido Federalista defendeu em toda a sua história. E foi por isso, que eu sou parlamentarista, sou federalista, que acabei no ano de 2015 adentrando no PSDB, para manter a mesma coerência com os ideais que os gaúchos politicamente sempre defenderam aqui no Rio Grande do Sul e que o PSDB em São Paulo e também aqui no Rio Grande do Sul sempre defenderam. Não é à toa que os políticos do PSDB gaúcho, e cito aqui alguns deles, dentre os quais Nelson Marquesan Júnior, como seu próprio pai anteriormente, Lucas Redecker, como também o seu pai, Júlio Redecker, anteriormente, saíram de partidos conservadores, como no caso o PP, para adentrarem no PSDB. Fato esse que eu também acabei fazendo no ano de 2015. E, portanto, dentro do PSDB, aqui no município de Passo Fundo, acabei me tornando o vereador mais votado da cidade, no ano de 2016, com 2.710 votos. Fato esse que fez com que eu me tornasse não apenas o vereador mais votado de Passo Fundo, mas o vereador mais votado de todo o norte do Rio Grande do Sul. E desde a minha eleição, trabalhei intensamente, mantendo a coerência das minhas convicções, mantendo as minhas posições, mesmo que por muitas vezes essas posições viessem a desagradar algumas pessoas, embora saiba que as posições, muitas vezes, por serem mantidas, acabem desagradando a alguns. O mais importante ao adentrarmos na política é que não percamos a essência. Porque uma das críticas que os eleitores mais fazem é que os políticos, depois de eleitos, acabam perdendo a sua essência, acabam trocando de lado, acabam trocando e alterando as suas convicções, e eu nunca fui homem de trocar as minhas convicções, nunca fui um agente político irresponsável ao ponto de ir mais com o sabor do vento, e é por isso que sempre aqui no parlamento busquei defender aquilo que eu acredito, defender a economia de mercado, defender posições políticas coerentes, mas sempre também prezando por manter as minhas convicções e os meus compromissos com a democracia social, com a democracia cristã e com os valores da justiça social. E nesses 2 anos de mandato, que ainda estou exercendo, busquei sempre respeitar os colegas, embora todo aquele que tem a responsabilidade de tomar a decisão acaba incorrendo sempre num bônus e num ônus, porque todo aquele que decide acaba agradando a alguns, desagradando a outros, e por isso, se porventura, meus caros colegas vereadores, se em algum momento acabei ofendendo ou acabei magoando os colegas, peço desculpas, nunca foi a minha intenção. O objetivo como parlamentar sempre foi tentar atender da melhor forma possível o cidadão passofundense. Aquela pessoa que no ano de 2016 e também no ano de 2012 haviam depositado em mim a confiança para lhes representar no Parlamento de Passo Fundo e que sentiam a necessidade de que certas posições fossem defendidas aqui no Parlamento. Consequentemente, é claro, não pude me colocar como um mero serviçal do Poder Executivo Municipal, embora o sistema presidencialista muitas vezes leve a esse comprometimento dos parlamentares, porque acreditava que a posição do parlamentar deve ter uma certa autonomia perante o Poder Executivo. E, portanto, se de algum modo acabei prejudicando, talvez indiretamente, até mesmo os cidadãos de nossa cidade, por algum momento votar contra o Poder Executivo, peço que o cidadão compreenda que isso se deu tão somente pela necessidade de manter coerência com as minhas posições. Muito bem, nesse exercício do mandato, por perceber que o político deve atuar onde mais se faz necessário e não onde está cômodo para ele, é que já a partir do ano de 2017, no primeiro ano de mandato, compreendi que se fazia necessário colocar o nome à disposição da comunidade para concorrer ao cargo de deputado estadual. Porque, afinal, se observarmos o cenário político nos dias de hoje, não precisamos apenas de vereadores, e nem de deputados estaduais tão somente, precisamos de novos presidentes, precisamos de novos governadores, de novos senadores, de novos deputados estaduais. Obviamente que eu tento dar a minha contribuição dentro das minhas limitações e por isso que concorri ao cargo de deputado estadual, para poder auxiliar não apenas a cidade de Passo Fundo, mas toda a região norte do Rio Grande do Sul. Afinal, se nós compararmos Passo Fundo, que é uma das maiores economias do estado e uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, nós veremos que Passo Fundo por muitos anos não fez o seu dever de casa, se compararmos ela com as outras grandes cidades do estado.
E por que digo isso? Porque, afinal, analisando as cidades de Porto Alegre, de Canoas, de Novo Hamburgo, de Pelotas, de Santa Maria, todas elas sempre assumiram a responsabilidade pelos destinos não apenas dos seus cidadãos, mas dos cidadãos das cidades circunvizinhas. Afinal, a cidade de Porto Alegre, por exemplo, é responsável pelo desenvolvimento de Alvorada, de Cachoeirinha, de Sapucaia, assim como a cidade de Santa Maria é responsável pelo desenvolvimento das cidades circunvizinhas, e assim como a cidade de Pelotas é responsável também pelo desenvolvimento de cidades como Morro Redondo, Canguçu, dentre outras. E Passo Fundo, talvez os senhores que me acompanham concordem, parece ter se eximido dessa responsabilidade ao longo dos anos. Se analisarmos os políticos de nossa cidade, o único que assumiu uma responsabilidade regional foi o ex-deputado federal Beto Albuquerque, que conseguiu, não é à toa, alçar-se ao cenário nacional por atender às demandas não apenas de Passo Fundo, mas de toda a região. E por perceber essa carência e a falta de comprometimento de líderes de nossa cidade, isso não digo apenas no atual momento, mas nos últimos 50 anos, é que coloquei o meu mandato à disposição não apenas dos passofundenses, mas também de todas as cidades da região norte do Rio Grande do Sul. De Nonoai, ao norte do estado, quase fronteira com Santa Catarina, a São José do Herval, ao sul, a Nova Prata, a leste, já na região da Serra, a Panambi, a oeste, região essa que tem Passo Fundo como referência em serviços e que formam um todo de quase 155 municípios e que precisam que Passo Fundo sirva não apenas de referência nos serviços como saúde e educação, fato esse que já é uma realidade, mas também como referência na política e que, todavia, pela ausência de líderes políticos, não podia contar com os passofundenses como líderes para conduzir e transformar toda a região norte do Rio Grande do Sul. Pois bem, se observarmos, e já lhe concedo a parte, vereador, não é à toa que cidades de potencial de desenvolvimento menor que Passo Fundo acabaram ao longo dos anos tendo deputados como Marau, que possuía e possui até hoje 2 deputados estaduais, e Carazinho, que possui ainda hoje 2 deputados federais, acabavam tomando um papel de liderança na região que no fundo competia aos passofundenses, por sermos aqui responsáveis pelo desenvolvimento de uma grande região do Planalto Médio. Não é à toa que Passo Fundo é a capital do Planalto Médio. E por perceber essa necessidade de liderar a região toda, é que coloquei a minha pessoa à disposição dos gaúchos para concorrer ao cargo de deputado estadual e fui contemplado no último domingo com a votação de 28.173 votos para conduzir não apenas a cidade de Passo Fundo, mas todos os gaúchos dessa região norte, para que possamos nós, vocês também junto comigo, que são parlamentares dessa cidade, mas não são responsáveis apenas pelos cidadãos de Passo Fundo, já como vereadores, são responsáveis e trabalham e desenvolvem cidades circunvizinhas, porque afinal, vereador Luiz Miguel, e agora lhe concederei a parte, os vereadores dos municípios circunvizinhos vêm aqui em Passo Fundo pedir auxílio, pedir a opinião já dos vereadores, porque o vereador em Passo Fundo é quase que, meu caro vereador Ronaldo, um deputado estadual. O vereador em Passo Fundo, por Passo Fundo ser uma grande cidade, já escutam, já analisam e já tomam como referência os nossos parlamentares. Por isso que o deputado estadual é, na verdade, um grande vereador de todo o Norte Gaúcho, e é isso que eu pretendo realizar no meu mandato, que se iniciará no ano de 2019. Caro vereador. Muito obrigado, deputado Matheus Vespe. Dizer da alegria e da satisfação de estar hoje aqui fazendo a parte no último grande expediente de Vossa Excelência como vereador desta casa. Primeiro dizer que sou um visionário. Desde que Vossa Excelência chegou nesta casa, há 2 anos atrás, 1 ano e 7 meses, e como te conheço desde menino, sou amigo particular da tua família, do teu pai, eu dizia que esta casa, pela forma política de Vossa Excelência trabalhar, que esta casa aqui era muito pequena, e Vossa Excelência sabe, eu já repeti várias vezes, da tua capacidade de intelectual, não dizendo que nós, aqui na Câmara, também não tenhamos, mas que Vossa Excelência poderia e deveria dar outros passos maiores. Quero dizer que não caminhamos juntos nesse pleito, até porque nós tínhamos o nosso candidato a estadual e o nosso candidato a federal, mas várias pessoas ligadas a mim trabalharam para Vossa Excelência, e aonde nós chegávamos, que era eleitor do Matheus, eu dizia, está votando de uma pessoa, está votando certo, de uma pessoa que tem um grande potencial político para Porto Alegre, para Brasília, e nós, como vereador, nos sentimos muito à vontade. Tem o Adilson, tem o pastor Saulo, tem o nosso grande, sempre vereador, amigo Enio, o Jabes Paim Bandeira, que lhe ajudaram e fazem parte também dessa nossa caminhada. Parabéns,
e que o gabinete de Vossa Excelência na Assembleia seja uma extensão de cada gabinete desta Câmara, de onde Vossa Excelência está saindo para ser o nosso representante a nível estadual. Muito obrigado, vereador, com toda certeza. Vereador Dalalan. Vereador Matheus, eu quero, em primeira mão, cumprimentar você, tua família, e cumprimentar o povo passafundense que te deu todos esses votos, né? E que eu não posso deixar de confessar aqui, estava conversando com o teu pai, da felicidade que a gente teve com essa eleição ao deputado estadual, que você vai representar todos nós lá, e sabedor que a minha língua não vai ser queimada, né? Porque conheço, porque friso para todo mundo, e sempre disse nessa tribuna que o maior orgulho que eu tinha de ser teu colega, sabendo quem tu é, da família que tu vem, né? Das tuas atitudes aqui, tendo postura. E lembro, no primeiro dia, que eu cito que o maior presente que eu ganhei nessa casa foi no teu primeiro discurso, que você disse que tu ia seguir meus passos no quesito de honestidade, de trabalho, de dignidade, porque tu sempre sabia que eu tinha postura do que falava. Esse foi o maior presente que eu ganhei e não vou esquecer nunca, né? Então, felicidade na tua caminhada. Você é jovem, tenho certeza que, absoluta, nasceu uma grande liderança do bem na nossa cidade, politicamente falando. A gente que nunca teve ambição, embora com 5 mandatos, de concorrer a alguma coisa e sair da nossa cidade, sabe que nós vamos ter agora um grande representante. Onde você estiver, sabe que pode contar com esse amigo. E eu tenho certeza que todos nós vamos ter as portas abertas lá na Assembleia, quando você estiver lá, a partir do dia 1º de janeiro. Então, um abraço para ti, para tua família, para a luta e para todas aquelas pessoas que foram importantes e te ajudaram nessa caminhada. Tenho certeza que estaremos bem servidos. Nós estávamos bem servidos. Agora estamos melhor ainda com a tua presença lá. Muito obrigado. Um abraço. Vereador Pedro. Bom, obrigado pela parte. Que eu quero fazer meus cumprimentos agora em público. Já lhe cumprimentei na segunda-feira, quando Vossa Excelência chegou aqui na casa. Dizer que para nós, daqui de Passo Fundo e para a Câmara de Vereadores, é um orgulho. Nós temos um colega vereador sendo eleito deputado estadual. Eu estava pensando que agora nós tivemos aqui, que saiu dessa casa aqui, prefeito, vice-prefeito, o Luciano foi deputado e agora Vossa Excelência se elege deputado. Mas tem que se salientar que os seus méritos são importantes, tem que ser destacado. Porque Vossa Excelência planejou isso, pensou nesse projeto, pegou pessoas importantes do seu lado e foi em busca dos seus objetivos. E eu tenho certeza que Vossa Excelência vai representar muito bem Passo Fundo e com certeza todos nós vereadores aqui, quando nós irmos a Porto Alegre, com certeza nós vamos no seu gabinete levar também as demandas para Vossa Excelência encaminhar lá na CBL de Ativo. Então, te cumprimento, parabéns, boa sorte, siga o seu projeto que o senhor tem político na sua cabeça, o senhor é um homem jovem, inteligente e tem uma postura reta, então acho que isso é importante, isso faz a diferença hoje na política. Ter uma postura correta, certa e sempre seguir as coisas boas, principalmente que a gente aprende na família, isso é a coisa principal. E levando isso, com certeza tu vai ter bastante pessoas ao seu lado lhe apoiando e lhe puxando a orelha também, às vezes, que às vezes é preciso, às vezes a gente tem os amigos que nos ajudam também, dá conselho, ajuda muito a gente. Então, meus parabéns e cumprimento mais uma vez. Muito obrigado, vereador, para mim é uma alegria, principalmente porque, sendo um dos parlamentares mais jovens, não apenas aqui do Parlamento Municipal, lá da Assembleia também, é oportuno contar com a experiência e os conselhos de vereadores como Vossa Excelência. Muito obrigado. Vereador Meirelles. Bueno, meu nobre colega, professor meu na faculdade e hoje deputado. Então, para nós é uma satisfação, um orgulho poder prestar uma homenagem a você, Matheus Vespe, ao seu pai, Daltro Vespe, dona Sara, sua mãe, e a todo esse público que está aqui, que lhe apoiaram. Parabéns à sua equipe, que arremangaram as mangas e trabalharam junto. Bateram de porta a porta para pedir o voto, para convencer, no convencimento, nada de comprar voto. Parabéns, eu sei o sistema que é da família Vespe de trabalhar pela forma da seriedade e honestidade. Como já falei segunda-feira, aquele garotinho que carregava lenha, carvão, por evento do Caminhos da Tradição, foi quando eu te conheci, quando eu fiz o meu primeiro evento, né? Então, para ver o fruto de um pai e de uma mãe que soube criar um filho. Parabéns, professor Daltro, parabéns, dona Sara, pelo filho que vocês têm, né? E com certeza a nossa
comunidade, a nossa sociedade só tem a ganhar com você, porque você foi um garoto forjado, preparado para representar a população. E com certeza irá fazer muito por nós, porque nesse 1 ano e 8 meses que estou aqui como meu primeiro mandato, eu vejo quanto é importante ter uma representação. E para nós, para a nossa região, você é o nosso representante. Você estará lá na Assembleia Legislativa, você estará batendo na porta do governador, pedindo as coisas que são necessárias aqui para nós. Então, meu amigo e colega, deputado Matheus Vespe, te digo, meu tora, você tem raça, sangue e procedência. E que Deus te abençoe, ilumine tua mente e que você siga em frente a tua carreira política, que já é invejável. Parabéns! Muito obrigado, vereador Meirelles. Fico envaidecido pelas suas palavras. Vossa Excelência que é também defensor do tradicionalismo e que com toda certeza eu que lá na Assembleia continuarei defendendo essa pauta, sei que contarei com o seu apoio aqui em Passo Fundo para ser o nosso representante sobre esse importante tema que é o tradicionalismo e a cultura gaúcha no município de Passo Fundo. Muito obrigado. Vereador Ronaldo. Vereador deputado Matheus Vespe, uma satisfação, uma alegria poder, no seu último grande expediente aqui nessa casa, fazer essa parte aqui, sendo que talvez seja, os caminhos da vida a gente não sabe, né? Talvez seja a última vez que a gente possa estar fazendo dessa forma aqui na Câmara de Vereadores, eu tenho certeza que sim, né? Mas para lhe cumprimentar mais uma vez, como já lhe cumprimentei na sessão passada, és merecedor do resultado obtido pela campanha honesta, organizada, que realizou e dedicada, levando as suas características, não só a sua qualificação como parlamentar, mas a sua forma de ser como pessoa, um cara alegre, um cara sempre simpático, que está sempre disposto a realmente defender as causas justas, e eu tenho certeza que o povo enxergou isso, e por isso que o senhor obteve esses resultados nas urnas. Eu fico honrado de ter participado com o senhor aqui nessa casa de algumas ações polêmicas, vereador Matheus Vespe, mas que a sua votação expressa que estávamos realmente no caminho certo. Recordar aqui pelo menos 3 ações que fizemos em conjunto aqui nessa casa. A questão do nosso levante contra a ideologia de gênero nas escolas municipais, a questão do Plano Municipal de Educação, que a gente se posicionou firmemente contrário, por defender que somos contra a ideologia de gênero nas escolas municipais, ensinar esse tipo de situação para as crianças. Uma segunda, vereador Matheus, que nós propomos agora recentemente, que é o retorno da Organização Social Política Brasileira, o SPB, no currículo escolar das escolas municipais, uma outra grande ação que eu acho extremamente relevante, que eu e o senhor apresentamos juntos aqui nessa casa, e também uma moção em repúdio a uma iniciativa que se tinha para, no Congresso Nacional, buscar meios de trazer à tona de novo a legalização do aborto. Foram questões que nós trabalhamos juntos aqui nessa casa, e eu fico com esses assuntos levando adiante, já que não terei mais a sua companhia aqui, mas com certeza teremos a companhia do vereador João dos Santos, a quem eu cumprimento também, e que nós, já prevendo aí a sua eleição, já estávamos combinando, inclusive eu e o vereador João dos Santos, algumas ações juntos a partir de 2019. Parabéns. Muito obrigado, vereador Ronaldo. Vossa Excelência, cristão como eu, com toda certeza, foi um importante aliado nessas pautas que buscam consolidar e defender a família passofundense, a família gaúcha. Senhor presidente, solicito, por gentileza, os 5 minutos. Caro vereador Renato. Vereador. Parabéns, meu deputado. Eu me sinto um deputado aqui, né? Parabenizando o nosso deputado aí. O senhor sempre foi um vereador de posição. Quem está lutando pelo lado do bem, é isso aí mesmo. Faz 30 mil votos e se elege, e é o nosso representante de Passo Fundo. Eu não pude lhe apoiar diretamente, mas indiretamente esse vereador que lhe apoiou. Não lhe tirei um voto. O meu irmão, o seu tio que está lá, ó, apaixonado pela sua família, amigão do seu pai, ninguém tirava ele do deputado Matheus Vespe. Nós estamos muito bem representados na Câmara dos Deputados, quero ter o prazer de ir lá tomar um chimarrão com o senhor, quando o senhor assumir lá, e eu lhe desejo o melhor mandato do mundo e que Deus lhe abençoe nessa grande caminhada aí. Muito obrigado, vereador Renato. De fato, Vossa Excelência me auxiliou muito nessa eleição, e costumo dizer àqueles que dizem que sou polêmico, que polêmico mesmo, mas pelo bem, tendo posição, são Vossa Excelência e o vereador da Lalana, vereadores que até busquei me espelhar para adotar aqui dentro, sempre um posicionamento firme, afinal, não somos alpargata para não ter lado. Vereador Márcio. Deputado Matheus, né? Quero mais uma vez lhe cumprimentar, eu já fiz isso na sessão
da última segunda-feira, onde manifestei o reconhecimento ao seu trabalho, à sua dinâmica, o reconhecimento também à sua organização em relação ao pleito de 2018. Eu quero aqui, o vereador Luiz Miguel já falou em nome da bancada do PDT, mas reforçar os nossos cumprimentos ao senhor, que passa a ser, a partir do dia 1º de fevereiro, né, de 2019, o deputado estadual dos Passo Fundenses. Já lhe disse que o senhor passa a ser o meu deputado, como Passo Fundense que sou. Certamente iremos lhe procurar na Assembleia, né, para resolver algumas pautas que nós temos aqui, e lhe desejo sucesso. E Vossa Excelência possa, né, representar muito bem, não só a nossa cidade, mas a grande região de Passo Fundo, que eu, como candidato que disputei essa eleição, nós ouvimos muito a reclamação, né, das empresários, das lideranças, da falta da representação política. Eu acho que Vossa Excelência chega no momento certo, com a autoridade que tem, com o conhecimento que tem, de poder representar a nossa cidade e região. E, como já foi dito aqui pelo nosso presidente, né, mais uma prata da casa que está da Câmara de Vereadores para poder alçar novos voos. Ainda vou lhe ver deputado federal de Passo Fundo. Parabéns. Muito obrigado, vereador. Agradeço pelas suas palavras e principalmente pela sua excelente votação. Fico feliz até de ver Vossa Excelência ao lado do vereador Patrick, porque são duas grandes lideranças. O vereador Patrick também já concorreu ao cargo de deputado federal, fez uma expressiva votação como Vossa Excelência. Talvez tenhamos ali naquela dobradinha os próximos prefeito e vice-prefeito de Passo Fundo. Vocês são lideranças jovens também, como eu, e com toda certeza tem muito a contribuir, e espero que possam me auxiliar, porque afinal as demandas de Passo Fundo e da região são imensas, e como falei, os vereadores têm um papel importantíssimo, o vereador Patrick, para defenderem não apenas as pautas dos passofundenses, mas de toda a região. E eu, como um deputado aqui de Passo Fundo, espero contar com o apoio de Vossas Excelências para que possamos desenvolver o Norte Gaúcho. Vereador Patrick. Matheus, de forma rápida, quero mais uma vez aqui te parabenizar. Já fiz isso no domingo à noite, através de uma mensagem. Não liguei porque seria impossível, no momento da comemoração, que Vossa Excelência estava com os demais apoiadores. Fiz isso na segunda pela manhã no seu gabinete, depois na rádio. Reiterei na minha fala aqui na tribuna e volto aqui para parabenizar, dizer que está de parabéns, você mostrou que é um rapaz, um homem organizado, que se planejou e falava sempre para mim, Patrick, eu vou fazer 30 mil votos. Por várias oportunidades eu falei, Matheus, 20, 25, ele não, eu vou chegar na casa dos 30 mil votos. Várias oportunidades me falou, e tu mostrou realmente que com todo esse grupo que está aqui, com toda a tua organização e planejamento deu certo. Então te parabenizar. Eu sou muito bairrista, uso muito a questão no Estado, o meu gabinete para as demandas da Assembleia. Com certeza, se Vossa Excelência abrir as portas, como está dizendo, aos vereadores e à comunidade de Passo Fundo, eu estarei usando com as demandas que não são minhas, mas que são de toda a nossa comunidade, junto ao seu gabinete. Parabenizar, repetir mais uma vez, de que, em conjunto com a tua estrutura para deputado estadual, juntamente com o deputado Capuani, que estiveram na rádio conosco na segunda-feira, fazer Passo Fundo ter uma representação política que mereça. Nós precisamos ter uma força política, uma representação política. E com a tua juventude, com a tua organização, eu tenho a certeza que Passo Fundo estará bem servido. E já digo mais, vereador, Vossa Excelência será, dentro do seu planejamento, deputado federal em curto prazo. Eu sei que o senhor já almeja isso, e já pedimos também a sua aquiescência e o seu apoio, juntamente com o nosso amigo Hino de Oliveira e as pessoas que estão, o olhar para 2020. Coisa que nós já conversamos. Um grande abraço e obrigado. Com toda certeza, vereador Patrick, Vossa Excelência, assim como eu também, assim como o vereador Márcio, teremos um papel importantíssimo no processo eleitoral em 2020, porque afinal as lideranças políticas da cidade não podem se omitir de participar, independente se seja participando com um cargo eletivo, participando, opinando. O vereador Saul também, que fez uma expressiva votação, te diga-se de passagem, pelo primeiro mandato que exerce, e as lideranças têm que participar, mesmo que seja auxiliando ou apoiando. Então isso é indiscutível, iremos participar com toda certeza. Presidente, solicito 3 minutos do partido, por favor. Vereador Saul. Concedido, vereador Matheus Vespe, deputado eleito da Assembleia Legislativa. Quero dizer o que eu já disse no microfone na sessão passada, né, que a gente deseja sucesso e tenho certeza que vai e tem capacidade para representar o povo gaúcho, de especial o povo da nossa região. E nós, neste período que convivemos aqui, com as divergências, com as discussões, é importante que as pessoas de bem participem da política. Votem, exerçam o direito da cidadania, mas também concorram. Eu acredito que, desde o início, houve esse planejamento da sua candidatura, o engajamento de pessoas boas da sociedade,
pautas claras, posições claras, independente de concordar ou não. O fato é que nós precisamos disso, de pessoas que defendam com clareza aquilo que a sociedade pede, né? E eu desejo, então, muita saúde, muita paz, muita alegria, muito trabalho. Parabenizo as pessoas que trabalharam na sua campanha, toda a equipe, a Astara, o Daltro, né, seus pais, a tua família. E tenho certeza que o tio Lé, né, o seu Eleste, teu avô, que eu tive o prazer de trabalhar, onde está junto com a tua avó, devem estar muito felizes pela trajetória que tu tem caminhado sempre de forma transparente, que é o que nós precisamos, né? Nós precisamos de transparência, de clareza e de trabalho. E isso nós temos certeza que nós teremos na Assembleia. Muito obrigado, parabéns e sucesso para ti. Muito obrigado, vereador. Com toda certeza, meu avô ficaria honrado pelas suas palavras, e não apenas pelo meu trabalho como vereador, como de Vossa Excelência também, que trabalhava entregando os jornais junto com ele. Teria orgulho de nós dois. Vereador Rafael. Vereador Matheus, deputado estadual, Vossa Excelência esteve no nosso gabinete, conversamos, e eu acho que aqui nessa casa, todos que puderam contribuir, fizeram a sua parte. Eu, com o meu assessor, Cassiano, doutor Jabes, quando ele chegou e disse, posso apoiar o Matheus? Se prontamente é o teu desejo, acho que você vai fazer uma bela escolha, e você teve uma equipe que te colocou, que te ajudou, e com o seu brilhantismo e dinamismo conseguiu chegar. Lhe peço um favor, que lá na Assembleia possa me receber e também representar a minha causa, porque a deputada que representava a causa animal acabou não se elegendo. Tenho certeza que o seu dinamismo e a sua inteligência vai conseguir também dar encaminhamentos à nossa pauta, às nossas questões aqui. Conto contigo, Matheus. Parabéns mais uma vez, sucesso. Nada vem por acaso. Tudo o que a gente planta, a gente colhe. Acabou colhendo a vitória. Muito obrigado, vereador Rafael. Com toda certeza, meu gabinete também estará aberto para as vossas demandas. Rapidamente, vereador Matheus. Primeiro, reafirmar aquilo que já disse na sessão de segunda-feira. Lhe parabenizar pela vitória, parabenizar as pessoas que depositaram em Vossa Excelência a confiança para lhe fazer conquistar um mandato de deputado estadual. Segundo, dizer que mesmo nós temos visões diferentes de mundo, tanto ideológicas como pessoais, desejo sucesso a Vossa Excelência à frente da Assembleia e tenha certeza que nas pautas que são positivas para a cidade, para a população, teremos parceiros. Obrigado. Muito obrigado, vereador Alex. Gostaria de afirmar o seu compromisso sempre com a seriedade e agradecer a todos aqueles que nos auxiliaram a conseguir esse mandato de deputado estadual. Nem todos estão aqui presentes, mas principalmente aos meus pais, Daltro e Sara, afinal a família é base de tudo e estão aqui me acompanhando, e a Deus, porque afinal Deus é a origem de todas as coisas, e sem Deus e a providência divina essa vitória não teria sido alcançada, essa vitória que é de todos vocês. Muito obrigado.